Shalom Aleichem, meu irmão e minha irmã, como vão vocês? Que Hashem vos abençoe em nome de Yeshua. Hoje vamos falar sobre a Parashá Tazria em hebraico, que significa semeai. Vamos começar lá em Levítico 12:1 e a Parashá termina em 13:59. Gostaria de comentar sobre algumas coisas que são bem preponderantes na nossa Parashá nesse dia, ok? Então nós vamos começar lendo alguns versículos. Levítico 12 diz: falou mais o Eterno a Moshe dizendo, fala aos filhos de Israel dizendo, se uma mulher conceber e der à luz a um menino, será imunda 7 dias, assim como nos dias da separação da sua enfermidade será imunda. Ora, nós faríamos uma pergunta, por que a Torá começa falando do nascimento de um menino e não de uma menina? A Torá, quando ela se refere ao nascimento de um menino, ela está fazendo essa ligação com Adão, que foi criado primeiro. Então, a palavra que diz respeito a isso, né? Zahar, que é menino, ela tem a gematria de 227. E essa gematria é a mesma gematria da palavra brahá, que significa bênção em hebraico. Ou seja, quando um menino nasce, o mundo está recebendo uma bênção. A família está recebendo uma bênção. Ora, olha só que coisa tremenda essa. Então, nós estamos entendendo isso. E quando uma menina nasce, o que acontece, Rabino? Aí, a Torá e a tradição judaica dizem que a mulher, quando dá à luz a uma menina, ela é 2 vezes mais abençoada. Porque a mulher já carrega algumas coisas que o homem não carrega em si. E o homem, ele é que dá continuidade à tradição familiar, porque quando você casa, quando uma mulher casa com alguém, com um homem, lógico, ela vai carregar o sobrenome do homem, que vai dar continuidade à família do homem. Então o homem tem essa função de perpetuar a tradição familiar através do seu sobrenome. Por isso que ele está ligado à palavra brahá, que é a palavra bênção. Você deve se lembrar que na última parashá do livro de Bereshit, do livro de Gênesis, nós temos Yaakov abençoando aos seus 12 filhos que darão origem às 12 tribos de Israel. Porque o homem carrega sobre si o poder de abrir a boca e liberar a bênção. Por isso está ligado aqui a palavra menino a brahá, que é bênção. Entenda isso, porque isso vai fazer com que nós tenhamos a condição de compreender por que o sacerdócio foi dado ao homem, por que o homem abençoa a esposa e os filhos no Shabat, por que isso não é diferente? Porque já aqui na etimologia da palavra nós temos uma conexão entre essas coisas. E como o Eterno criou primeiro Adão, o poder da bênção está sobre o homem. Por isso é tão importante que a gente possa compreender esse primeiro momento, que quando um menino nasce, são 7 dias que a mulher fica em separação. Por quê? Porque é um ciclo que se abre e se fecha. Então, para tudo isso, existe um entendimento. Para tudo isso, nós vemos o quão importante é que a Torá, a palavra do Eterno, ela seja compreendida. E através dessa compreensão possa-se saber a posição e o valor de um homem, a posição e o valor de uma mulher. Continuando, tá? O Zohar, ele nos ensina que quando o Eterno fala uma mulher que conceberá, ele está falando sobre o tempo em que os filhos de Israel estariam
em exílio entre os goim, entre os gentios, e será libertado, né? O povo de Israel seria libertado, assim como uma nova criança que vem ao mundo. É interessante isso, porque essa figura do Zohar, ela nos remete imediatamente a Apocalipse. Lá quando uma mulher concebe e dá à luz a um filho varão e ele é perseguido. Isso é muito interessante, porque segundo o entendimento do Zohar, isso está ligado a uma nação, que é a nação de Israel, que está prestes a ser liberta. Lembrando que o número 12 está ligado às 12 tribos de Israel, à nação de Israel como um todo. Então tudo isso, irmãos, nos remete a um entendimento da Escritura, o papel da mulher como o veículo da concepção, de gerar e conceber, trazer à luz uma nova vida. Por isso a tradição judaica diz que a mulher, ela é parceira do Eterno na criação, porque ela traz à luz uma nova vida. Sendo assim, a mulher tem um papel preponderante. Por isso, o livro de Levítico diz que ela tem que se separar, ela precisa se recuperar após o parto, após ela ter concebido e ter trazido à luz ou um filho ou uma filha. Por isso, a gente precisa também dar valor às mulheres, porque, lógico, né? Nós homens, nós não teríamos condições de fazer o que uma mulher faz. Quando uma mulher dá à luz a uma criança, há um grande esforço que é depreendido disso. E a mulher, ela tem um parto, muitas vezes, bem difícil e dolorido. Mas quando a criança chega, quando nasce o filho ou a filha, há uma alegria muito grande, porque a dor se foi e aquilo que era uma expectativa se torna uma realidade. A pergunta é, será que nós homens teríamos condições de passar por esse processo todo que a mulher passa e terminar o processo ainda vivos? É uma pergunta que a gente deixa no ar, né? Vamos deixar essa questão para lá, vamos avançar aqui no nosso estudo da Torá, Baruch Hashem. O livro de Mishlei, que é o livro de Provérbios, né? Lá no seu capítulo 31, tem um poema muito famoso que se chama Eshet Ha'il, que é uma mulher virtuosa, uma mulher valorosa, né? E uma coisa muito interessante na palavra Ha'il, que o valor numérico dela, da palavra, é 48, tá? 48 também é o valor numérico da palavra moach, que significa cérebro. Então, uma mulher verdadeira, uma mulher justa, uma mulher virtuosa, uma mulher que é uma mulher sábia, uma mulher inteligente, e ela também possui todos os 48 atributos e qualidades para cumprir a Torá. Ou seja, esta é uma mulher temente aos céus. E isso é fantástico. Nós termos dentro dos nossos lares mulheres tementes a Hashem, tementes a Yeshua, obedientes à palavra e que serão como aquela mulher apresentada lá no livro de Mishlei, no livro de Provérbios, no capítulo 31. Elas têm tudo. Inclusive, elas têm a sua própria empresa, elas têm funcionários, elas compram, vendem, produzem e ainda cuidam da família. Isso é um ser fantástico, Baruch Hashem, pela vida das mulheres. Então, isso é uma coisa, irmãos, que nós precisamos olhar para as mulheres, dando a elas o devido valor. Algumas pessoas dizem que o judaísmo ele é machista, porque o judaísmo só valoriza o homem, porque o judeu ele acha que mulher é um ser inferior. Isso é mentira, irmãos. Isso é mentira, porque na realidade a Torá e o Eterno e o próprio Yeshua sempre valorizaram
as mulheres. Nós percebemos que as pessoas que davam apoio ao ministério de Yeshua não eram homens, eles saíam com Yeshua, mas quem ficava na retaguarda cuidando das coisas eram as mulheres. A gente percebe que o Eterno precisou levantar mulheres para cumprirem funções muito importantes no papel da redenção. Nos nossos dias, o Espírito Santo precisa levantar mulheres como líderes por falta de homens. Então veja o papel e a importância da mulher dentro do contexto da Escritura. Por isso que quando uma mulher concebe e depois dá à luz, é um evento fantástico. E precisa-se valorizar isso. Uma coisa que a gente precisa também entender é que quando a mulher judia ou quando uma mulher serva do Eterno, ela se casa, tá? Celebra-se uma cerimônia especial que se chama Rena em hebraico, que é a purificação através do mikve, ou seja, ela vai estar se preparando física e espiritualmente para que ela possa entrar então no matrimônio em pureza e ali com seu futuro esposo estabelecer uma conexão. E essa conexão será abençoada pela presença do Ruach HaKodesh entre o casal. Inclusive, a tradição rabínica diz que quando um homem e uma mulher se juntam em amor, casados, obviamente, a presença da Shekhinah está ali com eles. Quando eles estão juntos, celebrando seu amor, a Shekhinah está ali. Então isso é uma coisa muito séria, porque é uma bênção do Eterno para o casamento. Uma outra coisa interessante aqui, essa Rena, sobre a qual eu falei para os irmãos, ela é um acróstico das palavras Hafrashat Halá, ou separar um pedaço de Halá, que são funções das mulheres, tá? É Nidá, que é manter a pureza familiar, e Hadlakat Nerot, acender as velas do Shabat. Essas três coisas estão inclusas na palavra Rena, que é a questão da mikve, que representa a pureza familiar. Então, dentro da pureza familiar nós temos a questão da halá, que a mulher é que fica encarregada de separar um pedaço da massa da halá e de fazer a halá, obviamente, da nidá, que é a pureza familiar, e de acender as velas do Shabat. Por que a mulher foi encarregada de acender as velas do Shabat? Porque a mulher, ela traz esse fogo da presença do Eterno para dentro do seu lar. Porque uma mulher sábia, ela edifica a sua casa. A tola, com as suas próprias mãos, ela destrói tudo. Por isso, nós falamos agora há pouco sobre a importância da mulher virtuosa, da mulher que tem temor ao Eterno, que faz as coisas dentro desse padrão de responsabilidade e obediência à palavra do Eterno, para que sua família possa então ser preservada, para que seus filhos sejam abençoados. Porque quando a mulher dá à luz e o pai abençoa os filhos, está havendo a fusão de duas coisas. Antes da mulher sequer gerar, ela e o marido estão orando por esses filhos. E há algo dentro da tradição que nos informa que nesse período, antes da mulher conceber, está havendo um clamor dela e do marido para que os seus filhos sejam justos, que as suas filhas sejam mulheres tementes ao Eterno. Por quê? Por entenderem a importância da família. Ninguém, nenhum homem de Deus, nenhuma mulher que teme ao Eterno, gostaria que seus filhos fossem rachar malvados. Porém, cada um escolhe o seu caminho. Mas a nossa oração é que os nossos filhos sejam homens de Deus. E as nossas filhas, mulheres virtuosas,
para que a palavra do Eterno se cumpra na continuidade dos nossos laços familiares, em nome de Yeshua. Uma outra coisa interessante é que quando o Eterno criou Adão, o Eterno disse assim: puxa vida, isso é muito bom. A criação do homem foi algo muito bom que o Eterno fez. E esse muito bom mostra para a gente o seguinte, que aquilo que o Eterno teve de trabalho para poder moldar o homem e depois soprar nele a vida que saiu do próprio Criador, denotou em algo que traria benefícios para a humanidade. A criação do homem fez com que o restante da criação do Eterno fosse abençoado através daquele ser que carrega dentro de si parte da divindade, parte do Eterno. Está dentro do homem. Então isso é muito importante, porque isso vem sendo transmitido de geração a geração. Cada pessoa que se casa, cada pessoa que depois nasce, tem só dentro de si parte do Eterno. Há uma transmissão, as almas são transmitidas de pessoa para pessoa. Ninguém nasce, irmãos, sem uma alma. Ninguém nasce sem ter já o seu destino preparado pelo Eterno. Ninguém. Quando eu falo de destino preparado pelo Eterno, não estou falando aqui de predestinação. Estou falando que o Eterno já conhece o futuro daquela pessoa. E o Eterno, ele pode fazer várias coisas na vida de uma pessoa, menos interferir no seu futuro. E você sabe por quê? Porque quem escolhe qual será o futuro somos nós. Nós é que temos esse poder de escolha, que a teologia chama de livre-arbítrio. Esse livre-arbítrio é algo que o Eterno deu para mim e para você, para que nós possamos, enfim, decidir. Eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu gosto disso, mas eu não gosto daquilo. Eu quero servir ao Eterno e voltar para a minha origem, ou eu não quero servir ao Eterno e ir para um outro lugar. A decisão é muito simples. Por isso, os servos do Eterno oram para que os seus filhos sejam justos e possam dar continuidade a tudo isso. Os filhos sejam anunciantes, pregadores da palavra do Eterno. E muitas vezes nós pregamos a palavra não através das nossas palavras, mas muito mais através das nossas atitudes. Tudo isso, irmãos, faz parte desse contexto da mulher gerar e dar à luz filhos. Uma mulher que vai passar por todo esse processo para que isso possa acontecer. E, como eu disse, quando ela dá à luz a um menino, ela tem a parte da purificação, que são 7 dias, aí a Torá diz assim: e no 8º dia se circuncidará o menino na carne do seu prepúcio. Então, o 8, como eu já falei em porções anteriores, é um número ligado ao recomeço e ao sobrenatural. Então, isso significa que esse menino vai estar dando um recomeço na sua vida, já com 8 dias, e ele vai ser inserido numa aliança sobrenatural com o Eterno. Por isso que é algo fantástico. A obediência aos preceitos do Eterno nos insere dentro dessa visão do sobrenatural, dentro desse portal que se abre para cada um de nós que somos obedientes à palavra do Eterno. Isso é algo fantástico, irmãos. A palavra aí, prepúcio, que é o que vai ser cortado, é orlã em hebraico, justamente com esse significado, esse prepúcio, esse pedaço de carne que fica além do pênis do homem, do menino nesse caso, Então, isso é algo fundamental, porque quando ele é cortado, o que sobra é um círculozinho de carne, que é como se fosse uma aliança feita na carne do homem,
dizendo o seguinte: você está sendo separado para o Eterno. O Eterno tem com você agora uma aliança de sangue. Preste atenção, isso é muito importante, irmãos. Uma aliança de sangue com você. E que agora você, com 8 dias de vida, você já está sendo introduzido no reino sobrenatural. Uau, isso é tremendo. Isso é tremendo, irmãos, tremendo. Então, puxa vida, isso nos remete a uma condição na qual nós vamos então pegar os nossos filhos e inseri-los numa aliança sobrenatural. Não com demônios, não com seres quaisquer aí, mas com o Eterno, com o Criador dos céus e da terra. Entregar os nossos filhos para que o Criador dos céus e da terra possa cuidar deles. Isso é algo fantástico, irmãos. Fantástico. Então, essa atitude da circuncisão, ela é muito importante porque ela nos remete a essa obediência plena. E muita gente diz assim: ah, mas hoje Yeshua aboliu a circuncisão, Yeshua aboliu, não precisa fazer mais nada disso. A pergunta que eu faço para você é a seguinte: onde está escrito que Yeshua aboliu não só essa, como outras coisas? Porque não adianta chegar e dizer assim: ah, agora nós estamos num novo tempo. O que ficou para trás, ficou para trás. Nós precisamos de provas, evidências na Escritura. Não é só dizer assim: ah, eu acho que é isso, porque a minha interpretação é essa. Não adianta a pessoa vir e dar a sua interpretação. O mal hoje de muitos líderes é que eles acham que deve ser assim. Porque essa é a opinião deles, não é a opinião da Bíblia, não é a opinião do judaísmo. Porque uma outra coisa, irmãos, o cristianismo só veio a existir porque o judaísmo nasceu primeiro. Então, se o cristianismo, ou se os evangélicos, os crentes, eles querem ser abençoados, eles precisam seguir as diretrizes e os ditames das Escrituras. Tem que procurar no judaísmo, lógico que com Yeshua, mas tem que procurar no judaísmo esses preceitos para poder guiar a sua vida. Não adianta achar que eu vou fazer do meu jeito, porque o meu pastor, o meu líder, o meu apóstolo falou isso. Não interessa o que ele falou, interessa o que a Bíblia fala. Então deixa eu mostrar uma coisa para você, tá? Que é muito importante. A palavra do Eterno diz que também o nosso coração seria circuncidado. Ou seja, a circuncisão ela não é só física, ela é também espiritual. Por quê? Porque ela precisa envolver ambas dimensões do homem. Não pode envolver só a dimensão física, precisa envolver a dimensão espiritual. Então, quando nós temos esse envolvimento, há uma completude do homem. Então o homem ele se torna completo, porque o seu prepúcio foi circuncidado, mas o seu coração também foi. Então não adianta só ser circuncidado no prepúcio e o coração não ser circuncidado. Sabe por quê? Porque a obediência parte do coração. Por isso é muito importante que nós tenhamos o nosso coração também circuncidado. Para quê, irmãos? Para que nós possamos finalmente obedecer ao Senhor. E aí algumas pessoas podem estar se perguntando assim: mas Rabino, então eu preciso ser circuncidado para ser salvo? Ninguém falou de salvação, nós estamos falando de obediência. Salvação nós obtemos através do sangue de Yeshua, isso é uma outra coisa. Tá? Não, eu não posso conectar duas coisas que não estão conectadas. E muitas vezes se usa essa forma de falar, tá? Essa forma de abordar uma coisa para se desviar o assunto da sua finalidade. Então tem líderes que pegam e dizem assim: ah, mas se eu não for circuncidado, eu não sou salvo. Ninguém falou isso. Circuncisão não salva, que fique muito claro aqui. Mas eu estou falando de um processo
que a criança passa por ele para que ela possa ter uma aliança física e também espiritual com o Eterno. É isso que eu estou falando. Então, isso é importante para a gente fazer? Com certeza é. Mas a gente tem que entender também uma outra coisa. E quem não é circuncidado? Saul diz que é para continuar assim. Lá no livro de Romanos ele diz, continue assim. Não, você não precisa se circuncidar para você ser salvo. Mas você precisa obedecer. E a circuncisão ela já é um primeiro passo da obediência. Os pais estão inserindo essa criança numa aliança de obediência. É isso que eu estou querendo dizer. Entendeu? Por isso, irmãos, é muito importante que os pais conheçam as Escrituras, estejam sendo muito bem instruídos pelas Escrituras. Para quê? Para que o seu filho depois possa ser encaminhado dentro de um padrão do Eterno. Para que os nossos filhos não se desviem da presença do Eterno. Então nós precisamos disso. E ainda que isso aconteça, meu filho, eu criei ele dentro da palavra do Eterno e ele deixou o Senhor. Isso é momentâneo, isso não vai ser para sempre. Porque a semente que ficou nele vai florescer, ela vai germinar e os nossos filhos voltarão para o Eterno. Voltarão para Yeshua. E finalmente nós encontraremos com ele na eternidade, ou com eles na eternidade. Por isso, é muito importante a gente entender essa questão, entendeu? A gente vê a importância da nossa obediência como um padrão para os nossos filhos. Os pais, eles têm esse papel preponderante. A mulher, para poder trazer a criança à existência, ela gera, ela traz à existência, ela ajuda a educar o filho, e o pai, ele é o exemplo. O pai, ele é o padrão. O pai é aquele que libera a bênção. Por isso, nós homens temos que tomar cuidado com a boca, com a nossa língua. Nós não podemos, em sã consciência, abrir a nossa boca e falar besteira. E quando eu digo besteira, eu não estou falando palavras de baixo calão. Eu estou dizendo o seguinte, abrir a boca para dizer qualquer coisa negativa contra a esposa e filhos, ou contra qualquer outra pessoa, mas dentro do lar, principalmente. Eu preciso proferir palavras abençoadoras para minha esposa e para os meus filhos. Eu tenho que profetizar o sucesso da minha esposa e dos meus filhos. Eu tenho que dizer, o meu filho será um homem de Deus, ou os meus filhos serão homens de Deus. As minhas filhas serão mulheres santas. Meus filhos terão sucesso. Meus filhos serão grandes homens de Deus, cheios do Ruach HaKodesh. São essas as palavras que eu tenho que dizer. Meus filhos serão estudiosos. Para isso eu também preciso dar um exemplo. São coisas simples, mas coisas que influenciam e repercutem no futuro deles. Por isso essa paraxá é tão importante quando ela fala da mulher dando à luz ao filho e depois à filha. Porque são a geração que dará continuidade a tudo isso. A palavra do Eterno só foi preservada porque os pais deram isso como um legado a seus filhos. E os filhos deram isso como legado a seus filhos. E assim sucessivamente. Por isso, nós precisamos ensinar, viver e ministrar isso às gerações futuras. Precisamos sim ter cuidado com eles. Precisamos ensiná-los a ter temor aos céus. Hoje nós vivemos numa geração que as pessoas estão tendo uma influência maligna tão grande que cada um quer fazer aquilo que acha que está correto. As pessoas estão buscando só os seus próprios interesses e não aquilo que está na palavra do Eterno. Por isso, o nosso papel é ser luz. O nosso papel é ser sal, no sentido de preservar esta geração na qual nós vivemos, no sentido de ministrar a essa geração, de pregar a essa geração.
sobre Yeshua, sobre a obediência ao Eterno. Que o Eterno nos ajude para sermos fiéis à sua palavra em nome de Yeshua. Amém? Se você gostou desse vídeo, dê um like, favorite aí, clique no sininho para você receber todas as nossas recomendações. E espalhe esse trabalho que nós estamos fazendo. Conte para todo mundo e mande esse vídeo para o maior número de pessoas possíveis. Te vejo no nosso próximo vídeo.